Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do manhã com o Evangelho. Hoje, dia 9 de julho de 2024. Uma bênção estarmos aqui, uma bênção nos reunirmos no nome do Senhor, uma bênção nessa manhã podermos acordar. Você sabia que é uma bênção? Muitos não acordaram com vida no dia de hoje. E o Senhor nos dá mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de agradecermos por esse dia. Então sejam bem-vindas, Daniela Almeida, minha esposa, Deise Teodoro, e a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais uma live do manhã com o Evangelho. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, no nome do Senhor, amém? Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ler o Evangelho de hoje. O Santo Evangelho é Mateus 9, o versículo 32, que vai dizer: quando eles saíram, eis que trouxeram Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém. Que bom, meu irmão, que bom nós podemos ouvir o Evangelho do Senhor. Tem um louvor, que é cantado sempre antes da proclamação do Evangelho, que diz: a tua palavra é semente, e nós somos os semeadores. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. Ó, que bênção, amém? Irmãos, Jesus, ele sempre fazia a diferença aonde ele chegava. Aonde Jesus chegava, Jesus fazia a diferença. Os evangelhos vão dizer que o único lugar que Jesus menos curou, menos fez sinais e prodígios, foram na sua própria cidade, Nazaré. Porque eles não creram. E ali Jesus fez umas poucas curas pela imposição das mãos. Mas nós vamos ver que em todos os outros lugares, até ao derredor de Israel, nos limites de Israel, como o texto daquela mulher Cirofenícia, vai dizer que Jesus ele curava, Jesus expulsava os demônios, Jesus pregava o Evangelho e Jesus ensinava. Eu falei de trás para frente, mas então agora vamos falar da frente para trás. Jesus, então, qual é sempre o objetivo de Jesus? Ensinar. Porque quem ensina passa conhecimento, Conhecimento para que o outro pratique.
Então Jesus ensinava na Galiléia. Jesus pregava o Evangelho. Porque ensinar e pregar não é a mesma coisa? Porque o pregar, ele é um discurso, aonde eu falo, outras pessoas ouvem, algumas absorvem e outras não. Então Jesus, antes mesmo de pregar, anunciar o Evangelho, Jesus ensinava. Então Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava os enfermos, as doenças, na verdade, e as enfermidades. Porque existe, querido, a diferença de doença e de enfermidade. Pastor, sim. Se a gente vai olhar no nosso dicionário, doenças e enfermidades, elas são a mesma palavra, é o sinônimo, Quando eu digo orar e rezar, é o mesmo sinônimo, não, quem reza uma oração repetida, e quem ora uma oração do coração. Não é história, tá? Orar e rezar é a mesma coisa. Como no nosso dicionário doença e enfermidade é a mesma coisa. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus falando de doença relacionada ao corpo físico, Relacionada ao corpo físico, Uma dor do estômago, uma dor nas costas, uma dor na cabeça, é doença. Jesus curava essas doenças também. E Jesus curava a enfermidade. Porque a enfermidade, ela está interligada com o pecado e com a alma. Vamos dar um exemplo legal? Quando aquele homem, os amigos daquele paralítico, desce ele pelo telhado. Primeiro Jesus faz o quê? Jesus cura a doença ou Jesus liberta ele da enfermidade, dos pecados? Primeiro Jesus trata a sua enfermidade. E aí a Bíblia vai dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Jesus trata a alma daquele homem, os laços que precisavam ser moldados, transformados para a glória de Deus. Depois que Jesus trata a enfermidade que está associado à alma, Jesus cura a doença. Pega teu leito, levanta e anda. Então nós vamos ver, irmãos, que Jesus, olha como Jesus é interessante. Jesus trata todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas que nós oramos por ela, e nós temos visto isso muito nos últimos dias. Oramos pela cura física. A pessoa está no leito, e ali naquele tempo de leito a igreja está em oração, nós estamos em intercessão, fazendo orações, fazendo campanhas, botando propósitos, e naquele tempo de leito a pessoa morre. Aí você fala, a pessoa morreu com a doença. Às vezes ela morreu com a doença, mas ela já não morreu enferma. Por quê? Porque ali o Senhor curou uma mágoa que ela tinha de alguém. Ali o Senhor palestrou com ela. Ali o Senhor se revelou. Ali o Senhor perdoou os seus pecados e o Senhor curou a enfermidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, aonde Jesus chegava, o texto é muito claro. Que Jesus curava, Jesus ensinava, pregava o Evangelho, curava as doenças e as enfermidades. Essa era a função de Jesus. Esse era o anúncio do reino de Deus. Por isso eu tenho muita preocupação, amados, particularmente,
na comunidade onde eu sirvo, aqui no Manhã com o Evangelho, de não apenas ensinar, pregar também, mas ensinar primeiro, na verdade. Nós precisamos ensinar, tem tempo que nós vamos pregar, tem tempos que nós vamos orar, as enfermidades serão curadas para a glória de Deus, e as enfermidades, elas serão cessadas, porque nós fazemos tudo isso em nome do Senhor. Mas o texto vai dizer que mesmo Jesus fazendo tudo isso, sempre vai haver aqueles que, usados pelo diabo, malignos, homens de corações duros, vão questionar e vão tentar invalidar o projeto de Jesus lá naquele tempo, e homens e mulheres que vão tentar invalidar o projeto de Jesus na minha vida e na sua vida. Aqueles homens se levantaram dizendo: não, mas esse aí, ele expulsa os demônios na força do maioral dos demônios. Ele está dizendo que o próprio demônio é que estava usando Jesus ali naquele tempo. Amados irmãos e irmãs, precisamos guardar sempre o nosso coração. Do que nós devemos guardar o nosso coração? Devemos guardar o nosso coração de toda palavra que não sai da boca de Deus. Vieram com uma palavra negativa para você? Se não saiu da boca de Deus, não aceite. Não tome posse. Não deixe fluir no teu coração. Quando vier uma palavra que doeu lá dentro, toda ferramenta preparada contra mim não prevalecerá, e toda língua que bate contra mim em juízo, o Senhor julgará. É o que nós devemos nessa manhã crer, acreditar e praticar. Porque aqueles homens se levantavam contra Jesus, dizendo que Jesus expulsava na força dos demônios, mas era na força do Senhor, na unção do Pai, que Jesus estava ensinando, pregando, curando doenças e curando enfermidades. Olha o que o texto ainda vai dizer. Jesus, ele se compadece daquelas multidões, porque elas estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Se tem uma coisa, amados irmãos e irmãs, que compadece o Senhor Jesus, são corações quebrantados, pessoas cansadas, pessoas que precisam ser cuidadas e não são. Jesus fala que aquelas ovelhas eram ovelhas que pareciam não ter pastor. Elas estavam desesperadas. Ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa muito aflita por uma situação que aconteceu com ela, e ela não pôde pedir perdão antes da sua mãe vir a falecer, e ela se sentia muito culpada por o que ela disse. E aí eu falei, conversando, orientando essa pessoa, eu falei: peça perdão a Deus, o Senhor é o Deus que é perdoador. E ela falou assim: eu já pedi perdão, pastor, mas isso é como uma perseguição na minha alma. E aí, como ministro do Evangelho, né, o texto vai dizer, aqui nos Evangelhos, né, o Senhor Jesus fala para Pedro que vocês reterem na terra, o que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. E o que vocês reterem na terra está retido no céu. É Jesus que fala, não é eu. Não é a igreja que ensina isso. Os ministros do Senhor, eles têm o poder de absolvição. E ali eu falei: então eu te absolvo, né, eu te perdoo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nunca tinha praticado a absolvição na vida de ninguém. Como pastor protestante, não é um hábito, mas eu senti a direção do Espírito naquele momento. E aí aquela menina chorou, né? Ela falou que sentiu uma paz muito grande entrar no coração dela, ela se arrepiou toda. E eu creio, irmãos, que pelo poder do Espírito Santo e da absolvição, aquela menina foi curada daquela pendência que ela ficou da mãe dela. Por isso, amados irmãos e irmãs, se tem uma coisa que Jesus se compadecera das pessoas. Vivemos em uma época onde poucas são as pessoas que se compadecem, não vou falar ninguém não, que se compadece da dor do seu próximo. E Jesus, querido, ainda assim Jesus ficou preocupado e deixou uma ordem no final desse evangelho. Jesus fez uma observação. E ele disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nessa manhã, amados irmãos e irmãs, Jesus está nos convidando a sermos os trabalhadores dessa seara. Não seja, amados irmãos e irmãs, aquele que olha outros trabalhando. Trabalhe. Trabalhe para o Senhor Jesus. Domingo eu pregava no culto da manhã que quando eu trabalho, eu sirvo, né? Eu trabalho para o Senhor Jesus, eu sirvo a igreja do Senhor, o Senhor cuida de mim. Então nessa manhã o Senhor está nos chamando, seja um trabalhador na seara do Senhor. Porque o céu, ele não deve a ninguém. E roguemos ao Pai, continuemos rogando ao Pai, que envie trabalhadores para a seara. Quer ser um trabalhador do Senhor nessa manhã? Coloca aí: eu estou disposto, Jesus. Eu estou disposto, Jesus. Se aliste nesse grande exército, amados, e o Senhor te recompensará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Que bom, amados irmãos e irmãs, que nós estamos aqui no final desta live. Deus abençoe Cleide Luiza. Deus abençoe nessa manhã, Yuri. Como é que você está, Yuri? Uma satisfação ter você aqui na live nessa manhã. Bianca Lourenço, Deus abençoe nessa manhã no nome de Jesus. Amados, vamos orar nesse momento. Vamos estar orando pela família da nossa irmã Dora Gomes. Né, ontem à tarde, como eu coloquei lá no nosso grupo, né, a nossa irmã querida, irmã Cirlei Lima, fez a sua Páscoa definitiva. Uma mulher muito ativa aqui também nas nossas lives, no grupo do Manhã com o Evangelho. E nós agora rogamos pela família, né? A irmã já venceu. A irmã já entrou como igreja triunfante. Mas a dor da perca permanece. Então peçamos ao Senhor a bênção dele e a sua consolação. Oremos por todos os enfermos, oremos nessa manhã por todos os que precisam, oremos por você e oremos por mim. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque no Manhã com o Evangelho nós aprendemos, nós pregamos, nós curamos as doenças e nós curamos as enfermidades. Pedimos ao Senhor nessa manhã que, Deus amado, essa palavra se cumpra em nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa manhã que restaure a nossa saúde física e espiritual. Toma cada um que está aqui ao vivo, Senhor, no Manhã com o Evangelho, supre cada necessidade, que no nome do Senhor o dia desse meu irmão e o dia dessa minha irmã seja uma bênção. Senhor, ainda que Satanás se levantar por um caminho, ele vem.
mas por 7 ele fugirá de nós. Pedimos livramento da nossa saída e da nossa volta. Pedimos ao Senhor que console, Senhor, todas as famílias enlutadas, como a família da irmã Dora Gomes. Que o Senhor traga um tempo de consolo para essa família. Um tempo, Senhor Deus amado, de restauração. Muito obrigado por todo o tempo que a irmã Cirlei Lima serviu, Senhor, conosco. Mas agora nós pedimos, Senhor, fortalece a família, para que eles possam permanecer firmes e constantes em Tua presença. Oro também, Senhor Deus amado, pela família, Senhor Deus amado, do Zé Luiz, que Deus amado também partiu. Oh, Senhor, quantas famílias sofrendo, quantas famílias em luto, quantas famílias, Senhor Deus amado, passando, Deus amado, pela sensação da perda. Ah, Senhor, o Senhor nesses últimos dias tem tomado tantas pessoas para a eternidade. E eu te peço nessa manhã, pelo poder da Tua palavra e do Teu Evangelho, consola essas pessoas, Senhor. Conforta, para que no nome do Senhor permaneçam, se preparem, porque nós temos visto que o Senhor Jesus está voltando, e Ele não está só voltando, Deus amado, no coletivo. O Senhor tem voltado no Senhor Deus amado no varejo para tantas pessoas. Por isso, consola as pessoas dessa manhã. Tem misericórdia das famílias, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Eu rogo, Senhor, nessa manhã, Deus, por todos os que sofrem, por todos os enfermos, pela Tua igreja espalhada na face do mundo, Senhor, aonde Tua igreja tem uma porta aberta, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor Deus amado, eu oro, Deus amado, ali, Deus amado, naquela comunidade do complexo do Israel, aonde o tráfico, Senhor Deus amado, tem decretado, Deus amado, o fechamento das igrejas católicas daquele lugar. Senhor, tem misericórdia, porque não estou falando aqui, Senhor Deus amado, de doutrina, Senhor. Nós estamos falando de casas do Senhor que estão sendo fechadas, de pessoas sem comunidade de fé, Senhor, por causa que homens acham que podem mandar. Mas, Senhor, nós pedimos, Senhor, que saia uma ordem do céu para paralisar pelo poder do Teu sangue, Alabandachuri Candarábia, Deus amado, todo intento do inimigo, Alabachuri Calão, Tarachuri Kebendequébia, Alabandacalash, dizer que o inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. E nós rogamos o Senhor nessa manhã. Senhor, usa o Teu povo, abençoa o Teu povo nessa manhã, com toda sorte de